pensando muito se eu ia falar primeiro de aposentadoria ou primeiro de outros investimentos. E eu queria falar de aposentadoria porque é um horizonte, né, que a gente coloca assim. Porque quando a gente fala em aposentadoria, eu tenho certeza que vai vir, sei lá, algum coach fitness com colete de espuminha, e óculos escuros, falar para mim que nunca vai parar de trabalhar, então ele não se preocupa com essa coisa de aposentadoria, porque ele investe, porque ele é o super, etc, etc, etc. Tá. Não é a maioria das pessoas, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que mesmo que você ame o que... Vamos colocar assim, mesmo que você ame o que você faz e que você não pretenda nunca parar de trabalhar, porque você não quer parar a sua mente, você quer continuar ali, pode ser que você não possa trabalhar. Você entende? Que pode acontecer alguma coisa que impeça você de trabalhar, né? Então, a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa, ela é demitida com 55 anos e nunca mais consegue outro trabalho por conta da idade. Isso não é... Vocês conhecem alguém assim na vida de vocês? Eu conheço. E aí a pessoa simplesmente tem que esperar lá o tempo da aposentadoria por tempo para conseguir ter uma fonte de renda, porque ela não consegue mais trabalhar. Então, assim, gente, qualquer dinheiro que você guardar pensando no seu futuro, você nunca vai se arrepender desse dinheiro guardado. É só isso que eu tenho para dizer. Que sejam R$ 500, que sejam R$ 100.000, sei lá, cada um com a sua realidade, como eu falei. Não existe arrependimento quando se fala em algo que você economizou para sua aposentadoria. Ah, Thaís, tem aposentadoria do governo. O ideal seria que a gente não precisasse se preocupar com isso, mas nós precisamos nos preocupar com isso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no momento que a gente for se aposentar. E o que a gente sabe hoje é que, para a maioria das pessoas, a aposentadoria paga pelo governo não é o suficiente para suprir os gastos básicos das pessoas. Acho que está todo mundo de acordo com isso, né? A minha mãe é aposentada e continua trabalhando. É isso, o sistema é cruel, né? Então, algumas coisas que a gente pode pensar aqui. Quando eu penso no investimento para aposentadoria, para mim existem... Se você pegar um guru de finanças, ele vai falar, pense em ativos que você possa ter para você gerar renda passiva, para você viver de rendimentos e tal. Tá, lindo. Se você puder fazer isso, faça, óbvio, né? Mas, de modo geral, o que eu vejo, assim, mais acontecer com as pessoas, de modo geral, assim, são duas formas, né? Ou elas pensam em ter algo físico para sua aposentadoria, que seria um bem, por exemplo, comprou uma casa que ela, sei lá, ela vai financiando, ela vai morando na casa e dela tem esse bem e pronto, pelo menos esse gasto ela não vai ter no futuro, o aluguel. Ou então ela já tem uma casa, ela compra outra para alugar essa casa e viver dessa renda, por exemplo. Tem gente que fala, não, eu vou abrir uma lojinha, uma cafeteria no bairro, uma lojinha de capinha de celular, um negócio qualquer que vai ser algo para aposentadoria. Então, qualquer coisa que envolve consumo de outras pessoas tem um risco grande, né? Porque tem o risco de não ter a demanda, enfim, né? Mas eu vejo as pessoas fazendo dessa maneira, né? Pensando dessa maneira. Essa coisa de investir no imóvel, eu quero levantar um ponto importante aqui. Sempre, eu ouvi desde criança, aproveitando a semana aí da morte do Silvio Santos, a minha bisavó era viciada em Silvio Santos, ficava o dia inteiro vendo SBT. Então, eu ouvi muito isso. E ele sempre falava, né, que o sonho do brasileiro era o sonho da casa própria, e não sei o que lá, não sei o que lá. E é muito triste a gente pensar que o sonho do brasileiro seja, né, a casa própria, porque não deveria ser um sonho, deveria ser um direito. Inclusive está na nossa Constituição. Todo cidadão brasileiro, né, tem direito à moradia. Só que isso não é aplicado. E eu acho que essa é uma questão, aqui é meu lado pessimista falando, mas isso eu acho que é uma questão que não vai se resolver em curto prazo. Eu não vejo isso acontecendo.
Então, eu entendo que ter a casa própria seja o sonho do brasileiro. E eu acho que talvez possa ser o seu grande objetivo financeiro, até você conseguir ter algo. Até você conseguir ter algo. Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Ah, eu comprei um apartamento porque pelo menos aluguel eu não tenho que pagar quando tiver mais velho. Tudo bem, tem o condomínio, a gente sabe e tal. Mas sabe? Então, eu acho que isso seria um caminho para a gente começar a pensar numa aposentadoria, não ter que pagar o aluguel, pelo menos. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que o investimento em uma casa própria, em um imóvel próprio, por menor que seja, ele é um teto. E aí também tem essa opção, se você tiver como, de ter um segundo imóvel que você possa colocar para alugar e gerar renda, enfim, sempre tem essa possibilidade. Ou vender quando você se aposentar, e aí você pega esse dinheiro da venda do imóvel e vive dele, né? Enfim, sempre tem essas possibilidades, tá? Enfim. E a outra coisa são investimentos de longo prazo. E aí que a gente começa a falar um pouquinho mais do investimento em si, que seria você colocar o seu dinheiro em alguma conta de investimento em banco para acessar futuramente. E aí existem vários tipos de investimento, como eu falei, eu não sou especialista em investimentos, se vocês quiserem saber mais, acessem esses canais que eu recomendei aqui no começo para vocês, tá? Quem tiver chegado depois, volta aí a live depois que eu mostro. Antes de mais nada, gente, vocês sabem que este canal não é monetizado pelo YouTube, então eu preciso do apoio de vocês. Como que você pode apoiar este canal? Você pode sempre curtir a live, você pode sempre compartilhar, você pode sempre enviar para algum amigo, você pode deixar um comentário, ou você pode compartilhar, você pode ajudar financeiramente o canal através de um Live Pix, agradecendo pela live, seria uma contribuição pontual. Se você quiser ajudar o canal regularmente, você pode fazer parte do Apoia-se, tá aqui na tela, ou se você quiser, você pode assinar este e todos os outros aulões de quarta-feira que já aconteceram, mais com resumo em apostila, etc., que é uma assinatura anual que a gente chama de Organiza Flix. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo também. Mas o fato é que você tem investimentos que, quanto mais longo prazo, mais eles rendem. Por exemplo, eu tenho um investimento que é para 2035, eu acho, que é de aposentadoria. Coloquei lá, 2035. Que é tipo, vou falar valores aleatórios aqui, tá? Mas só para vocês entenderem a proporção. Tipo, se eu sacar esse dinheiro em 2035, eu tiro 80 mil reais. Se eu sacar esse dinheiro hoje, eu tiro 12 mil reais, que foi o que eu já coloquei, por exemplo. Então, eu coloquei 12 mil reais nesse fundo, ele vai ficar rendendo até 2035, e daí em 2035 vai ter gerado 80 mil reais. Mas se eu tirar agora, eu não vou ter esses juros compostos que acumularam esse dinheiro. Então, quanto mais tempo você deixar, né? E aí existem renda fixa, renda, né, variável, tudo. Então, como eu falei, não sou especialista em investimentos, busquem essa informação em canais de especialistas em investimentos. O que eu estou falando aqui é que você pode ter um fundo onde você guarda esse dinheiro para aposentadoria. Aí você fala assim, Thaís, eu não posso guardar, por exemplo, na poupança? Se você se sente seguro para guardar na poupança, etc., você pode. A grande questão que eu acho que é o problema é que a poupança é acessível. E eu acho que o dinheiro que a gente guarda para aposentadoria tem que ser um dinheiro que a gente não consegue pegar ali, sabe? Isso é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, é um fundo de emergência, digamos. Por isso que eu falei do imóvel. Porque, por exemplo, se você compra um imóvel para a sua aposentadoria, o imóvel também é uma coisa que você não vende fácil, você não se desfaz dele fácil para pegar o dinheiro. Muito pelo contrário, você está pagando o financiamento dele. A mesma coisa é um fundo que você faz para aposentadoria. Tem que ser um lugar que você está colocando dinheiro e que você não vai poder ficar tirando toda hora. E aí, quando você vai investir ali todo mês, ou se você vai pegar um projeto que você ganhou um super dinheiro e vai colocar lá, aí são questões de ajustes de estilo de vida. Não é minha pretensão falar sobre isso aqui. Eu estou falando só sobre os tipos de investimentos. Então, por exemplo, existem esses fundos que rendem mais se o dinheiro for deixado por muitos anos. Então, tem
lá o Tesouro Direto 2035, Tesouro Direto 2045, aí você vai fazendo as suas contas e você pode escolher o que fizer mais sentido para você, pensando na aposentadoria. Aí, Thais, quanto que eu tenho que ter ao final para aposentadoria? Gente, tem gente que vai falar que se tiver 5 mil reais tá bom, tem gente que vai falar que com 5 milhões não dá para viver. Então depende de cada pessoa. Você pode procurar aí na internet cálculo aposentadoria, porque daí faz a conversão também para, tipo, quanto que o dinheiro vai valer com base na inflação, etc, etc, para ter uma ideia, né? Mas, assim, de verdade, qualquer dinheiro que você guardar para sua aposentadoria, você vai agradecer, seja pouco ou muito. Outro tipo de investimento, projetos de curto e médio prazo, ou seja, economizando com propósito. Lembra que lá no começo eu falei sobre esses não gastos que você faz e daí você guarda o dinheiro, ou as economias que você começou a fazer reduzindo, né, o seu padrão mesmo de vida, enfim. O que você pode fazer com tudo isso? Eu gosto muito de pensar em projetos de curto e médio prazo. O que seriam projetos de curto e médio prazo? Você pode ter um projeto, por exemplo, fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, trocar de carro, organizar seu casamento, a formatura do filho. Pode ser que você queira dar entrada num apartamento. Então, você pode ter projetos de curto e médio prazo que sejam um valor muito mais alto do que você não é uma coisa que você consegue pagar à vista, entendeu? Tipo, um dinheiro que você não tem. Então, você pode criar um investimento para este projeto. E aí você vai buscar, claro, o melhor investimento para isso. Mas esses gastos do dia a dia você vai colocando nessa caixinha desse investimento, porque dessa maneira você fala, poxa, eu não vou comprar a blusinha, beleza, mas é o dinheiro que vai para a entrada do meu apartamento. Então você se sente até mais motivada para não gastar. Tipo, eu não vou pedir delivery hoje. Em vez disso, eu vou colocar no meu investimento para minha viagem, tá? Então, isso motiva, ajuda bastante. Então, você ter esses pequenos projetos, né? Pensa aí no que seria um projeto de curto e médio prazo financeiro importante para você, que você possa levar essas economias para economizar para esse projeto. E aí, quando eu falo projetos de curto e médio prazo, eu estou me referindo a 1 ano mesmo, ou no máximo 2 anos, tá?